fala um pouquinho do seu mestrado. Você chegou para fazer esse mestrado. Você sabe que eu tenho um problema muito sério com mestrado, né? Meu na Universidade de Lisboa, inclusive, eu vou trazer um monte de gente aqui que faz mestrado também para falar disso, porque foi uma dor minha que eu não via também informação sobre isso. Então, eu não sei se ainda é assim agora, mas eu ainda acho que tem muita pouca informação sobre mestrado em Portugal e tem muita busca. Você sabe que eu tenho um público de advogados bem grande que gosta de saber sobre essas coisas. E o que acontece? Quando você vai fazer um mestrado em outro país, normalmente, você começa a ter essa ideia ou você quer fazer isso porque você tem um amigo ou alguém conhecido que fez aquilo e aí você começa a manter contato. Pelo menos foi o que você falou, né? Você conhecia alguém que estava na Nova de Lisboa, não foi isso? Um professor meu que tinha feito um doutorado de sanduíche na Nova de Lisboa. Então, e como é que foi o seu mestrado? A gente já teve essa troca de ideias sobre o mestrado antes, uma conversa que não era pública, assim, né? E você falou que o da Nova de Lisboa foi muito bom. Não foi aquela coisa tão complicada como é da Universidade de Lisboa, por exemplo. Bom, eu tinha amigas que moravam comigo na época que faziam lá na Universidade de Lisboa. Então, eu tive um contato. Eu acho que depende muito de como que você vê a tua parte acadêmica. Então, Sim. na minha opinião, a Nova, ela é mais prática, só que parece uma extensão da faculdade. O primeiro ano, eu fiz, acho que foi dividido em semestres. No primeiro semestre, eu acho que eu fiz 6 matérias e no segundo eu fiz mais 6. Ou seja, eu fiz 12 matérias no total. E matérias que depois tinham provas cabulosas e você tinha que fazer... Era como se fosse uma extensão da faculdade o primeiro ano, depois que você foi para a parte da pesquisa. Só que é uma pesquisa que eu sinto que é menos extensa e mais prática do que a pesquisa que se faz na Universidade de Lisboa. A Universidade de Lisboa parece ser mais catedrática, parece ser mais formal. Então, você tinha provas? Eu tinha provas. Então, eu tive 12 por exemplo, provas não tinha cabulosas. Assim, muito, muito chatas mesmo. Então, como eu tinha acabado de sair da faculdade e comecei a fazer um mestrado, então para mim foi como se eu estivesse fazendo uma parte da... Eu não sentia essa estranheza. Se a pessoa vem fazendo a Nova e ela vem com a ideia, por exemplo, de que ela vai trabalhar enquanto faz o mestrado, eu acho que não vai dar certo, porque eu tinha aula 2 da tarde, tinha outro dia tinha aula 9 da manhã, outro dia... Então não era uma coisa pós-laboral. Era uma coisa muito assim, você vai fazer a aula normal, como se você estivesse na faculdade. Então, só que na Universidade de Lisboa, a experiência dos meus amigos já era mais diferente. Eles tinham aula alguns determinados dias, aí tinham que fazer uns relatórios que pareciam uns mini TCC, e aí era uma coisa mais parecida com essa parte acadêmica que a gente espera mesmo de um mestrado. Mas, pelos vistos, bem difícil, porque aqui eles escrevem muito, eles leem muito. No Brasil, a gente é muito prático, né? A gente tem provas mais práticas aqui. Cada prova que eu fazia, eles esperavam, assim, uma redação exemplar. E eu ficava assustada, falava, meu Deus do céu, onde vai parar isso aqui? Naquela época, eles questionavam algo sobre você escrever no português do Brasil e corrigirem? Não, eu acho que isso existe mais lá na de vocês. Porque na minha tem isso. Muita gente passa até uns episódios fortes de xenofobia, Demais né? da conta. Na minha, não. Eu acho que já tinha um público de brasileiro estudando na Universidade Nova quando eu cheguei também. E eu acho que na clássica também tem. Não sei porquê, mas eu escuto mais isso da clássica do que da Nova. Tá. E aí, depois, você seguiu fazendo mestrado e você estava trabalhando com o quê em Portugal, assim? Nessa época, eu não estava trabalhando, né, na época do mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, a parte técnica das aulas, eu estava morando com uma menina que estava trabalhando numa fábrica de cerveja artesanal. Essa parte eu já conheço.